Você finalmente decidiu aprender um assunto novo e estudar realmente a sério para isso. Sentou, veio aqui no YouTube e procurou o melhor método de estudo. E se deparou com 15 pessoas falando 100 coisas diferentes e metade delas era contraditória uma com a outra. E você chegou na conclusão que não, melhor deixar quieto, pega o livro ali e vai ler, que é mais lucro, né? Calma, que eu tenho um segredo para te contar. Na verdade, a melhor maneira de aprender é muito simples e básica. Então, permita-me explicar aqui em detalhes qual o melhor método especificamente para você. Então vem comigo. Esse é o canal Céus. Eu sou Pedro Andrade e hoje eu tô aqui para te explicar as bases de um bom método de aprendizado. E a maioria das coisas que eu vou explicar aqui são interdependentes e ou simultâneas. Quer dizer, arrumando uma, provavelmente você já tá mexendo nas outras. E não precisa fazer nessa ordem que eu tô explicando aqui. Eu só tentei colocar uma ordem cronológica do que normalmente as pessoas precisam fazer. No último vídeo eu realmente negligenciei um pouquinho as referências, mas eu vou deixar um material bem legal lá sobre epistemologia, que é a ciência, né? A parte da filosofia que fala desse tema, do ciclo do conhecimento e da natureza em si do conhecimento. E em breve eu vou atualizar a descrição daquele último vídeo com alguns materiais bem bacanas para vocês. Mas nesse vídeo, como a gente vai tratar de questões que são principalmente descobertas da neurociência e da psicologia, vão ter referências aqui sobre os tópicos mais importantes que eu falar. Então você que é mais chatinho e que gosta de ser cético, que é uma coisa muito legal, então checa aí a descrição, tem várias coisas muito informativas aí para vocês. Mas antes da gente falar desse tal método, é muito importante que você tenha a postura correta diante do que eu vou falar aqui. Primeiro, você precisa respeitar a natureza do processo do conhecimento, foi o que a gente já falou no último vídeo. Segundo, e isso eu vou estar sempre batendo na tecla aqui, você precisa se focar, isso para a sua vida, em conceitos básicos. Você tem que construir o seu conhecimento em cima de conceitos básicos. Pensando nisso, metodologias específicas, descrições detalhadas de regras que você deveria seguir, porque você viu por aí alguém importante na área, uma pessoa de autoridade, foi lá e disse que esse é um bom método, não necessariamente vai contemplar a sua individualidade. Isso é muito importante. Vamos ver um trechinho do Bruce Lee falando sobre isso. So styles tends to not only separate men, because they have their own doctrines, and then the doctrine became the gospel truth, that you cannot change, But if you do not have styles, if you just say, well, here I am, as a human being, how can I express myself totally and completely? Now, that way, you won't create a style, because style is a crystallization, that way, it's a process of continuing growth. Essa reflexão que ele disse aí ilustra perfeitamente a mensagem que eu quero passar aqui. Realmente, métodos são cristalizações, esses métodos que você vê por aí. Enquanto que o método que você deveria seguir é simplesmente um conjunto de técnicas para se alcançar um resultado almejado. Ou seja, é uma tecnologia, uma ferramenta com a finalidade de obter conhecimento. O método não pode ser um conjunto dogmático de regras que você segue à risca. É muito importante você se lembrar disso e pensar dessa maneira. E se o propósito mudar, o método vai mudar. Se o seu objetivo não for alcançado da maneira que você esperava, então você deve substituir ou alterar o método. E isso é muito importante, porque isso na verdade é eu dizendo para você que você precisa ter autonomia intelectual. Quer dizer, você precisa ter a liberdade de criar o seu próprio entendimento e os seus próprios conceitos a partir do que você aprende. Lembra disso sempre. A liberdade é uma necessidade do aprendizado. Então, naturalmente, é muito importante você questionar os conteúdos que você vê por aí. E esse é um dos motivos, inclusive, pelos quais eu tô deixando um material de referência aí na descrição. E só mais uma coisinha, calma que a gente vai chegar lá, não adianta ter pressa. Se você não passar por isso aqui que eu vou te falar agora, você não vai ter sucesso, é sério. Você precisa, para ter um alto desempenho cognitivo, em primeiro lugar, cuidar do seu corpo. Quer dizer, cuidar da sua saúde física. E eu tô falando do básico aqui, alimentação, atividade física e sono bem adequados e regulares. Quer dizer, bastante qualidade e regularidade nesses aspectos. Em cima disso, é claro, se você ainda tiver alguma
alguma condição te atrapalhando, mesmo depois de ter acertado esses parâmetros básicos, é muito recomendável você procurar algum profissional da medicina, algum médico, que consiga te orientar, principalmente em relação a coisas que têm a ver com a sua atenção e a sua capacidade de foco. Isso já é um spoiler do que a gente vai falar aqui. Então, caso você tenha, por exemplo, algum grau de déficit de atenção, é muito importante você estar bem tratado, medicado, se for o caso, com relação a isso, para aí sim você conseguir realmente extrair o potencial intelectual que você tem. Isso porque saúde física e mental são indissociáveis. E junto a essa questão mental, tem a parte social, que é extremamente importante. E presta atenção no que eu vou te dizer agora. Não negligencie a importância das pessoas que estão à sua volta. Tenha sim pessoas à sua volta, pessoas que estão no mesmo caminho que você, que são pessoas interessadas e, o mais importante, pessoas autônomas. Porque essas pessoas, além de, claro, promover todo aquele benefício mental que uma boa convivência social causa, vão ser pessoas que vão poder te criticar pensando na sua melhoria. E elas vão ajudar a tornar o seu repertório maior e melhor. E além disso tudo, como um bônus, também é extremamente eficiente em ensinar as coisas que você aprende para os outros. Isso faz uma diferença enorme no seu aprendizado. Mas a gente já volta a falar disso mais pra frente. A formação de um novo conhecimento, seja intelectual, motor, emocional ou qualquer outro tipo, requer mudanças físicas no seu cérebro. Essas mudanças ocorrem a partir de estímulos. E o que é importante nesses estímulos? A qualidade deles, ou seja, o tipo do estímulo, qual que é o direcionamento daquele estímulo, a quantidade, ou seja, a duração da sessão daquele estímulo e a frequência com que ele é aplicado. E além disso, um aprendizado de qualidade passa por duas etapas. Primeiro, gerar uma memória de qualidade. Segundo, manter essa memória, ou seja, reter o conhecimento obtido ao longo do tempo. E para isso, os estímulos que você gerar têm que ser estímulos que sinalizam a relevância desse conteúdo em diferentes níveis. Assim como fazer musculação, que analogia surpreendente, né? Mas é porque ela faz muito sentido que ela tá aqui. Existe, assim como na musculação, né, um nível ótimo de estresse que você tem que gerar para que esse estímulo gere uma resposta adequada. Então, assim como na academia não adianta treinar pouco, treinar fraco, nem treinar demais e se acabar, também aqui, enquanto você está aprendendo, não adianta dar muito pouco estímulo, porque simplesmente não vai gerar a adaptação necessária, e nem estímulo em excesso, porque isso só vai causar dano, tanto físico quanto mental, a mais do que o necessário. E para a construção de uma memória de qualidade, a variável mais fundamental é o foco atencional, que naturalmente é uma competência a ser treinada, e você com o tempo vai adquirir mais capacidade de prestar atenção por períodos maiores. E é muito importante a gente fazer uma distinção aqui, que é uma distinção didática, mas que pode ajudar bastante nesse entendimento. Existe um modo de atenção difusa ou alternada do cérebro, que é um modo mais prazeroso de se estar, é o modo que a gente está no dia a dia, se a gente não estiver fazendo esforço nenhum. Você direciona a sua atenção cada hora para uma coisa, sem se prender muito em nada. E a atenção contínua, ou sustentada, que é a única que é realmente eficiente para um aprendizado efetivo. Mas ela é bem mais difícil de manter, porque ela requer muitos recursos cerebrais sendo usados e muitos recursos da sua atenção e da sua capacidade mental propriamente dita. E o segredo aqui é equilibrá-las alternadamente. É muito importante eu ressaltar nesse ponto que ninguém é multitarefa. Você não vai conseguir fazer duas tarefas diferentes que são importantes, ou mesmo uma tarefa importante e outras tarefas secundárias. Você não vai conseguir fazer essas tarefas com mais eficiência se você tentar fazer ao mesmo tempo. Tem uma extensa literatura científica que fala sobre isso e é muito importante você notar que fazer uma coisa de cada vez é o mais eficiente falando do seu tempo. Então não adianta tentar estudar fazendo outras coisas em paralelo ou com outras coisas perto de você. Por isso, o primeiro ponto que é extremamente importante para um bom método é: prepare o seu ambiente. É importante ter um ambiente limpo, organizado, com poucas informações, tanto em relação ao som que está em volta de você, quanto imagens, pessoas e tudo mais. Porque isso vai dificultar a sua dispersão
e vai fazer com que você gaste menos energia tentando entrar num processo de foco. Além disso, é muito importante que esse ambiente que você separe para os seus estudos seja destacado, ou seja, diferente dos outros que você tem na sua rotina. Pode ser simplesmente, por exemplo, uma escrivaninha no seu quarto que você usa somente para estudar. Mas é muito importante que seja um ambiente em que você só está durante o seu momento de estudo. E isso é muito importante em qualquer situação, mas especialmente se você está tentando construir o hábito de sentar, focar, estudar e ter uma sessão produtiva de aprendizado. E tem um artigo na descrição também falando sobre o básico da construção dos hábitos. Mas se você se interessou e quer aprender mais sobre esse assunto, eu recomendo muito o livro O Poder do Hábito, do escritor Charles Duhigg, que é um material que fala com uma linguagem muito simples e é um livro, muito famoso até hoje, é um best-seller que fala desse assunto com muita naturalidade e realmente mais profundidade. Então, para quem quiser, tem um link aí na descrição se você tiver interesse em comprar o livro. Mas voltando à questão do ambiente, existe um contraponto, ou melhor, um complemento que tem que ser feito aqui. Nem sempre o seu ambiente físico ou social vai se moldar de acordo com as suas necessidades. E isso é natural, vai ter um certo atrito com relação a você fazer mudanças. Nesses casos, você tem que fazer a seguinte reflexão e vamos trazer o Bruce Lee aqui mais uma vez para falar sobre isso. This is what it is, okay? I said empty your mind. Be formless, shapeless, like water. Now you put water into a cup. It becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now water can flow or it can crash. Be water, my friend. Você precisa ter a sabedoria de equilibrar os momentos em que você se impõe e os momentos em que você se molda ao ambiente, ou até mesmo procurar um ambiente novo, assim como a água que flui em torno dos obstáculos. Essa lição é muito importante. Não adianta você gastar toda a sua energia simplesmente tentando corrigir o seu ambiente, quando você poderia gastar muito menos energia tentando se adaptar, encontrar horários diferentes, comprar um par de fones de ouvido, ou até mesmo ir para um parque, um outro lugar que pode ser muito mais interessante para o seu aprendizado. Então tudo bem, uma vez que você tenha preparado seu ambiente e entendido que existe uma importância em ter momentos de grande foco e momentos de relaxamento, que são momentos em que você desestressa aqueles circuitos que estão sendo ativados pelo seu estudo, aí pode ser a sua visão, pode ser a sua audição, podem ser suas musculaturas quando você precisa fazer movimentos motores finos enquanto você está estudando e assim por diante. Então, uma vez que você esteja em um ambiente adequado, é importante lembrar que agora você tem que dividir seu tempo em períodos de foco intenso e períodos de descanso, porque em um certo momento você vai estar gerando aquele estímulo e em sequência você precisa descansar os circuitos que trabalham nisso. Então, por exemplo, se você está lendo um texto, está olhando para uma tela, coisa assim, o ideal desse período de descanso seria deitar, relaxar a musculatura do seu corpo e manter os seus olhos fechados para ter o mínimo de estímulo possível e poder aliviar esses circuitos. Mas claro que nem sempre a gente consegue fazer esse tipo de coisa, mas pelo menos tenta aliviar o máximo que você conseguir a carga sensorial que você está dando para o seu corpo naquele momento. E quanto aos valores específicos desses períodos, quanto tempo eu deveria estar focado, quanto tempo eu deveria estar descansando? Existem duas coisas básicas muito importantes aqui. O tempo de estudo provavelmente vai ser bem maior do que o tempo de descanso. Para se recuperar do estímulo, você não precisa descansar ao mesmo tempo que você gastou criando aquele estímulo. Segundo ponto, que é o mais importante, existe uma variabilidade muito grande aqui, de acordo com a complexidade do processo, de acordo com o nível de condicionamento que você já tem em se manter focado por longos períodos, ou seja, conforme o tempo passa, você vai conseguir cada vez mais ter maiores períodos de foco sem perder a eficiência. E o ideal, realmente, seria você conseguir perceber quando a fadiga está chegando, quer dizer, quando está começando a ficar difícil de ler, sua visão está ficando pesada, está difícil de compreender os seus próprios pensamentos, esse é o momento de parar. E no descanso a mesma coisa. Você com o tempo vai começar a perceber quando que o seu corpo já está descansado o suficiente para voltar para mais uma sessão de estudos. Mas existem sim referências pelas quais você pode se guiar. A primeira delas, que é muito famosa, é a técnica Pomodoro, que trata justamente disso. Nessa técnica você fica 20 a 25 minutos concentrado e 5 minutos descansando. E aí vai repetindo esse processo ao longo da sua sessão de estudos. Mas muitos especialistas na área tendem a recomendar um tempo maior, cerca
cerca de 60 a 90 minutos, ou seja, mais de 1 hora de foco direto e também um descanso maior, de cerca de 15 a 20 minutos. Esses são só valores de referência para você não ficar completamente sem norte, mas você tem que conseguir prestar atenção em quando que o seu cansaço está vindo durante a sessão de estudos. E depois, quanto tempo você está precisando, realmente precisando descansar para voltar a ter aquela alta performance. Bom, vamos falar então de como gerar esse estímulo intenso, quer dizer, como realmente conseguir esse foco profundo. Primeiro ponto, a motivação é fundamental, ela inclusive precede a disciplina. A disciplina é gerada por uma motivação sólida. Tem gente que fala que não importa a motivação, só importa a disciplina, mas não. Qual é o sentido de ter disciplina se não tem porquê você está fazendo aquilo? Então é muito importante descobrir esse porquê. Para isso, você tem que estar sempre se preocupando com o contexto, quer dizer, qual que é a aplicação real que esse conhecimento tem para mim? Né? Qual que é o motivo real daquilo? Talvez você queira aprender por aprender. E essa já é a aplicação real do conhecimento. Tudo bem. Talvez você só queira passar numa prova. Talvez você queira ir bem no seu curso. E por isso essa nota também tem que estar alta e você tem que aprender essa matéria. Não importa. O que importa é realmente você perceber qual é a sua motivação real. E além disso, ver a relação que aquela parte específica do conhecimento tem com o todo da matéria que você está estudando. Porque isso te ajuda a criar relações de causa e com isso você encontra mais motivação para fazer aquilo. E falando em motivação, inclusive a imersão é uma maneira muito eficiente de criar essa motivação, porque você se coloca em uma situação que te força a usar o conhecimento que você está adquirindo em circunstâncias reais. É por isso, inclusive, que muitas pessoas aprendem inglês e se tornam até fluentes em alguns casos, simplesmente jogando jogos que são em inglês, conversando com pessoas estrangeiras, participando de algum chat de voz e tudo isso sem fazer um curso específico, porque a pessoa estava imersa naquele meio. E dada essa parte da motivação, é importante lembrar também que quanto mais esforço e mais canais de atenção forem dedicados ao mesmo tempo a esse processo de aprendizado, maior vai ser o direcionamento do foco. E aqui de novo, você tem que conseguir medir para não fazer o seu momento de estudo ser muito esforço, porque senão ele vai deixar de ser produtivo. Se você não consegue manter aquele momento de estudo por 10 minutos, talvez seja melhor fazer um estudo mais leve, que dure 40 minutos, 1 hora talvez. Então use esses métodos aqui sempre com cautela. Mas para citar alguns, vamos falar aqui de umas estratégias consagradas que realmente ajudam a aumentar esse nível de esforço. Fazer anotações à mão, ao invés de digitar ou simplesmente observar o conteúdo, porque assim você inclui um certo esforço físico a mais, além, claro, do esforço mental de pensar nas palavras e criar frases com elas. Uma técnica que é chamada de recuperação ativa, que é você, no meio da sessão de estudos, fechar o material que você está vendo, quer dizer, fechar o livro ali depois de ter lido uma página, bloquear a tela do seu celular ou computador depois de ler alguns minutinhos e tentar se lembrar imediatamente do conteúdo que você está vendo. Isso também vai estar gerando um esforço a mais, porque você não vai ter o material para ver ali naquele momento. E também, além disso, qualquer método de resumo, principalmente se você tiver a oportunidade de explicar para uma pessoa próxima de você. Porque se durante a sessão de estudo você precisa se preocupar em explicar aquele conteúdo para alguém, você precisa criar uma certa síntese na sua cabeça, e isso já demanda mais esforço, e verbalizar, ou seja, colocar isso em frases que fazem sentido lógico. E a gente pode falar sobre muitas outras técnicas de maneira mais específica e detalhada mais para frente aqui no canal. Então tudo bem, agora você já sabe o básico sobre gerar uma memória de qualidade. Mas e como é que você mantém ela? Quer dizer, como é que você retém esse conhecimento? A gente pode falar com mais detalhes sobre o funcionamento da memória em outro momento. Mas é importante você saber o seguinte: uma boa memória está diretamente relacionada com a sua saúde física, especialmente com a qualidade do seu sono. Porque é no sono que, falando resumidamente, seu cérebro separa as memórias boas das memórias ruins e mantém as boas. E se você está dormindo direito, aí sim a gente pode falar sobre revisão. Isso é uma coisa que, de novo, vai variar muito de acordo com aspectos da sua individualidade e também de acordo com a complexidade da matéria, a relação que aquela matéria tem com as outras coisas que você já conhece e outros fatores assim. Então o ideal, de novo, aqui
é buscar conseguir aquele feeling, aquela capacidade de entender quando esse conteúdo já está quase sendo esquecido. E esse é o momento ideal da revisão. Quando você já está com dificuldade para lembrar daquele conteúdo, você vai lá e passa por uma nova sessão de estudos, revisando os pontos que não estão tão claros mais e volta a elevar o nível de retenção daquele conteúdo. É igual você está vendo agora na tela, essa é a chamada curva do esquecimento. E a cada vez que você faz uma revisão, essa curva do esquecimento é menos intensa. Quer dizer, a retenção da sua memória tende a ser mais estável. E com o tempo, esse conhecimento vai se cristalizando na sua mente, para usar um termo simples. Mas, de novo, para você ter uma referência comum, um bom ponto para você começar é estudar um conteúdo, revisá-lo 12 a 24 horas depois, fazer a segunda revisão depois de 5 a 7 dias, a terceira revisão depois de 2 a 4 semanas, e aí passar para uma revisão trimestral ou semestral. Esses são números comumente indicados na literatura e que funcionam bem para muitas pessoas. Mas, de novo, sempre tenta levar isso para o seu mundo e ver quanto tempo que você está precisando revisar em cada matéria, porque vai ser diferente de um momento de aprendizado para o outro e de um tipo de aprendizado para o outro. Quanto a como fazer a revisão, essas técnicas de recuperação ativa são muito interessantes, em que você tenta sintetizar aquele conteúdo sem ver o material base e depois confere no material o que estava de acordo e o que não estava, e também aquilo que a gente já falou lá no início sobre a importância das pessoas perto de você. Uma das maneiras mais eficientes de fixar um aprendizado é ensinando as outras pessoas, porque isso te força a passar por uma série de processos que são muito importantes nessa sinalização que a gente está falando aqui. Você precisa ter o conteúdo em mente, resumir as principais ideias, colocar isso em uma linguagem acessível, ou seja, fazer transformações consecutivas. Além da síntese, você tem que modificar termos para que isso seja inteligível para uma outra pessoa que ainda é leiga nesse assunto. Então é muito interessante. Inclusive tem uma técnica muito famosa, que é uma pequena variação disso que eu acabei de descrever, chamada técnica Feynman. E também existem outras técnicas muito interessantes, como técnicas de leitura, por exemplo, que a gente pode abordar aqui também mais pra frente. E para você que já ficou curiosa sobre isso, não deixe de seguir a gente lá no Instagram, porque por lá eu vou falar de maneira mais rápida sobre todas essas técnicas. Mas a ideia hoje é realmente te passar esse básico para você entender o mínimo do que você deve fazer e o mais importante do que você não deve fazer. O que nos leva ao último ponto aqui. Com isso tudo já bem alinhado, é hora de colocar as coisas em prática. E com isso é muito importante você não perder de vista o que está dando certo e o que não está dando certo nesse método que você está tentando implementar. E aí em cima disso você analisa com bastante critério cada parte individual e tenta mudar as coisas aos poucos em pequenos incrementos. Quer dizer, de maneira realmente científica, com uma metodologia bem definida. E é assim que você vai alcançar ao longo do tempo o melhor método especificamente para suas necessidades. E é bom lembrar aqui que, naturalmente, é não só provável, como também esperado que você vai cometer erros durante esse processo. E é muito importante você saber encarar esses erros de uma maneira positiva. E, inclusive, para você que não viu ainda, está aparecendo aqui o vídeo que eu fiz sobre esse tópico. Recapitulando o que a gente viu aqui hoje, você precisa, em primeiro lugar, cuidar do seu corpo e do seu ambiente para propiciar um nível de estímulo adequado, nem de mais nem de menos, de maneira controlada, e separar os seus momentos de estudo em blocos de foco e concentração e blocos de descanso. Para atingir esse foco é muito importante ter propósito, motivação e aplicar um esforço deliberado em cima disso. E você pode sempre usar algumas técnicas para intensificar esse momento de foco, como escrever à mão ou fazer uma recuperação ativa. E uma vez que você tenha gerado esse estímulo de qualidade, é importante manter o seu nível de retenção alto através de revisões que você vai fazer ao longo do tempo. E para que isso tudo seja sustentável a longo prazo, não adianta um método perfeito sem bons propósitos que te levem a realmente querer obter aquele conhecimento, que te levem ao caminho da maestria, que é justamente o tópico do próximo vídeo. E para você que chegou até aqui, está gostando desse conteúdo de verdade e quer apoiar o nosso trabalho, não deixe de compartilhar esse vídeo com seus amigos que vão ter interesse nesse conteúdo, porque isso ajuda demais a divulgar o nosso trabalho e aumentar a nossa relevância por aqui. E além disso, comenta aí que tipo de conteúdo que você quer ver daqui para frente. O seu apoio é muito importante e vai fazer toda a diferença aqui para o canal. Então é isso.
E fica com os próximos vídeos aqui que podem te interessar muito.